Oi, meus amores. Hoje, na aula de História, vamos ver o assunto os primeiros habitantes do Brasil. Primeira coisa que vocês devem pensar. Quem eram os primeiros habitantes do Brasil? Será que o Brasil só foi habitado depois que Pedro Álvares Cabral, em 1500, chegou aqui junto com sua esquadra? Não. Já existia gente morando aqui. Tanto que, quando os portugueses chegaram, eles foram recepcionados por esses habitantes. Pessoas que, quando tiveram o primeiro contato, foi um contato de estranheza, pois afinal, eles, um povo que não vestia roupa, que andava despido, né, que não tinha vergonha do seu corpo, que achava que aquilo era tudo natural, encontra com pessoas vindo em grandes embarcações, vestidas do pé à cabeça, com perucas imensas na cabeça deles e chapéus também, coisas que para eles eram uma coisa assim muito, muito estranha. Pois bem, esse primeiro contato entre os portugueses e os indígenas foi um contato de estranhamento. Por que estranhamento? Porque um achava o outro totalmente estranho da sua própria cultura. Tudo bem. Quando eles entraram em contato, não foi uma coisa assim de, vamos matar, vamos brigar, vamos fazer nada disso. Os indígenas, eles começavam a ver que através daquele contato eles poderiam conseguir algo a mais. E os portugueses achavam a mesma coisa. Tanto que a partir do primeiro momento, houve um tipo de comércio, que a gente já falou sobre isso, que é o comércio do escambo. O que é escambo? Escambo é toda troca de mercadoria por outra mercadoria. Através disso, desse comércio, os indígenas começaram a receber dos portugueses coisas que eles não tinham muito acesso, como, por exemplo, armas, contas, tecido. E os portugueses começaram a usufruir de todos os bens naturais que nós tínhamos aqui no Brasil, como o pau-brasil, como penas de animais, como animais silvestres. Então, foi isso que houve, essa troca, esse escambo entre essas duas culturas, né? Foi assim que surgiu esse relacionamento comercial entre os indígenas e os portugueses. Aí a gente pensa assim, mas tia, isso só foi a partir do descobrimento do Brasil? Não. Na realidade, quando a gente fala assim, descobrimento, é um termo que em história a gente nem utiliza tanto. Por quê? Porque naquela época teria que ser usada uma outra palavra, que não descobrimento, e sim conquista. Os portugueses conquistaram uma terra nova. Eles não descobriram, né? Eles não criaram. Não foi magia. Eu vou chegar aqui, vou fazer um pó mágico e vou conseguir transformar aquele lugar que não tem nada em um país. Não. Eles conquistaram um local, muitas vezes através, sim, de guerras, porque tiveram vários massacres no nosso país nesse período, né? Porque os portugueses tinham que conquistar aquele território. Então, o primeiro contato, sim, foi de estranhamento. Mas em seguida, começou, sim, a ter aquele movimento de vamos ter que, de alguma forma, fazer com que essas pessoas, esses indígenas, tá? Que eles chamavam de índios, pois eles achavam que tinham chegado nas Índias antigamente, e o nome ficou. Então, quando a gente fala índio, é um termo politicamente errado. Nós temos que falar indígenas, porque é da etnia indígena. Então, quando eles quiseram fazer com que a população branca, portuguesa, né, ficasse dominando aquele território, eles tiveram sim que utilizar armas e através de guerras, através de massacres, dominar as outras tribos, porque não existia só uma tribo de índios. Então, os tupinambás, desde a época do achamento do Brasil, né,
eles mantinham contato com alguns portugueses. Então, eles tinham uma liberdade maior com alguns portugueses. Pois bem, esses tupinambás tinham uma cultura totalmente diferente dos tupiniquins que eram daqui da nossa região. Os tupiniquins viviam na parte do litoral do Brasil. Era uma civilização indígena mais amigável, eles conversavam através de sinais, então eles tinham aquela abertura maior com os portugueses. Talvez por isso tenha sido tão fácil acabar, dizimar, porque realmente a população dos indígenas tupiniquins foi dizimada, foi extinguida do Brasil. Não existe mais tupiniquins no Brasil. Talvez justamente por eles terem sido tão dóceis, por eles não terem pensado, né, em reivindicar, lutar pelos direitos de terra que eles tinham. Os tupinambás não. Os tupinambás tinham uma cultura mais guerreira. Eles eram canibais, né? Eles brigavam bastante até entre si mesmo para poder saber quem seria o líder, tá? Não era como nos tupiniquins que tinha aquela coisa da hierarquia. Então o filho do cacique se tornaria um cacique. Nos tupinambás não. Aquele que lutasse, que conseguisse acabar com o cacique, matar com o cacique, tomaria o posto deles. Então os tupinambás é um povo mais guerreiro. Até hoje nós temos a linhagem tupinambá aqui na nossa região. Então, quando a gente vai falar sobre organização social dos indígenas, a gente vê que temos ali o cacique, que é o chefe da tribo. Nós temos o pajé, que é justamente aquela pessoa que vai cuidar mais da parte espiritual, que vai lidar com medicamentos, né? É o que a gente chama, seria nosso médico de hoje em dia, tá? Nós temos ali as pessoas que ficam mais na parte da caça, para poder trazer a comida para a tribo. Nós temos também pessoas que já fica mais restrita, né? Porque lá tem a separação de funções para determinadas pessoas. Então, as mulheres, elas ficam mais responsáveis por preparar a comida que é trazida pelos indígenas homens, os maridos ou os mais fortes. Então, elas preparam a comida para toda a tribo. Então, na organização social da tribo, existe sim uma diferença de funções. Cada um tem a sua função, cada um é responsável pela sua função, tá? E através disso, eles fazem que essa sociedade dê certo. Porque não existia só uma tribo de indígenas, existiam várias tribos. As tribos eram divididas de acordo com a língua que eles tinham, tá? Então nós tínhamos a dos tupis, nós tínhamos a dos pataxós, nós tínhamos a dos guaranis. Então, cada língua que eles faziam, que eles falavam, era uma civilização, uma cultura indígena diferente. Por exemplo, nós já ouvimos falar muito, né, daqui da nossa região, dos indígenas tupinambá. Os tupinambás eram indígenas da época da conquista do território, né, que hoje a gente chama de território brasileiro. Desde essa época, eles... Aí a gente pensa, pô, mas na época do achamento do Brasil, né, tinha a população indígena era imensa, imensa mesmo. Tínhamos indígenas de todo o litoral, que seriam os tupinambás, né? Tínhamos indígena mais para a parte do sertão, que aí já viria outro tipo de indígena, uma outra tribo, que seriam os botoques, né? Por que botoques? Porque eles eram chamados de botocudos. Eles colocavam na parte de dentro da boca placas grandes, e que isso desde pequenos. Então, eles tinham aquela coisa de quanto maior fosse o botoque, que seria aquele círculo que eles colocavam na boca, mais poder dentro da tribo eles tinham. Tá? Tínhamos também os aimorés. Os aimorés, eles eram indígenas que também eram canibais e tal, só que eles
Era diferente dos tupiniquins e dos tupinambás. Os tupiniquins e tupinambás, ao dormir, por exemplo, eles dormiam em redes. Os aimorés, não. Os aimorés dormiam em cima de árvores. Por incrível que pareça. Eles subiam na árvore, viam lá o galho, deitavam e ali dormiam. E os aimorés, eles por serem canibais, né, também, eles tinham esse atrito direto também com os tupiniquins daqui da nossa região, ou do todo o litoral do Brasil, tá? Então, quando a gente pensa assim, mas tinha muitos indígenas? Sim, realmente tinham. E como foi que eles começaram a ser dizimados? Como é que eles começaram a diminuir a quantidade de indígenas no nosso país? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: houveram guerras, sim. Os portugueses invadiam as tribos, pegavam para poder servir os indígenas de escravos, eles pegavam os indígenas e vendiam como escravos, assim como aconteceu com os negros, né? Mas, então, eles faziam isso. Outra coisa que fez com que diminuísse bastante foram as doenças. Bem, hoje em dia a gente fala de uma doença que está metendo medo em muita gente, né? No nosso país, no mundo todo, que é o coronavírus. Então, o Covid-19, que é uma doença que vem através do vírus, do coronavírus, ele tá atacando as pessoas com a rapidez e matando de uma maneira assim tão acelerada. Por quê? Porque o organismo de nós, seres humanos que estamos vivendo hoje em dia, não está preparado, né? Não tem a imunidade para poder receber essa doença e assim desenvolver sem ter grandes sintomas. Então, bora pensar na época do achamento do Brasil. Os indígenas também não tinham imunidade nenhuma a nenhum tipo de doença, tá? Eles não tinham imunidade de jeito nenhum. Nunca tinham tido doença na vida, né? Então, o que aconteceu? Vieram os portugueses, assim como está acontecendo com a gente hoje em dia. Então, vieram pessoas de fora, trouxeram essa doença até eles, e eles, ao adoecerem, a pegar uma simples gripe, era tão forte a reação no organismo que eles morriam. Então, o que aconteceu com os indígenas naquela época é praticamente o que está acontecendo agora. Um vírus chega, ataca aquela população, a população não tem imunidade, então com isso desenvolve a doença e acaba morrendo. Então, os portugueses, quando vieram ao Brasil, eles trouxeram doenças. Eles trouxeram gripe, eles trouxeram varíola, trouxeram sarampo, cachumba, catapora. Então, doenças que a gente pensa, pô, tia, mas vai morrer disso? Morre. É por isso que quando a gente é pequeno, a gente tem que tomar vacina, para que o nosso organismo fique acostumado, né? Cria imunidade, e aí a gente não fique doente ao ponto de ter que morrer por causa de um sarampo, por causa de uma cachumba ou algo parecido. Então, os indígenas daqui, naquela época, morreram, a maior parte deles morreram disso. Foram dizimados por causa das doenças que os portugueses trouxeram. Bem, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais, né, do assunto. Eu peço que vocês façam a leitura do texto, das páginas 58 até a página 63. E logo em seguida faça a atividade que foi passado lá no Classroom. Tá certo? A gente se vê na próxima.